Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hoje eu recebi uma pergunta interessante e sempre é bom, né, a gente não só procurar ajudar aqueles que têm dificuldades, né, com a Bíblia, mas também a gente entender o que é que está acontecendo, como é que as pessoas estão vendo, porque uma coisa, todos que estudam já com a gente perceberam, né? O maior problema hoje dos poucos que procuram estudar a Bíblia, quando digo poucos, porque são poucos que procuram estudar a Bíblia, a maioria é contente em ter uma igreja. Não, eu vou domingo na igreja, eu vou quarta na igreja, eu vou e fiz meu papel, né? As pessoas vão à igreja como se tivessem que pagar promessas para Deus. Não, eu vou na igreja e depois que eu fui, eu fiz o meu papel, aí, né? Não importa o que eu faço ou deixo de fazer. Quando, na verdade, o ir à igreja nada mais é do que isso. Isso é ir à igreja, né? Isso é estar na igreja. Aqui nós temos o quê? Uma igreja, né? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Se Cristo está presente num grupo que está procurando conhecer a vontade dele, estudar, você tem uma igreja. Uma igreja nunca vai ser um templo. Nunca. Nunca. Uma igreja é pessoas reunidas em nome de Jesus. Isso é uma igreja e Cristo tem que estar presente. Porque você também... Porque Jesus não tinha, né, irmão? Andava Perfeito. sempre, né, a multidão atrás dele. Sim, no barco, na beira da praia, né? No Monte das Oliveiras, nas encostas das montanhas, perto de uma lavoura. Por quê? Porque ele mostrava ao ar livre as grandes lições exemplificadas, né? Então diz, ó, olhai a rede de pesca. Como é que você vai olhar a rede de pesca se você está dentro de uma sinagoga? Não é? Aí diz, olha, né, ó, eis que o reino dos céus é semelhante a um que saiu a semear, e a semente caiu à beira do caminho. Tudo isso ele contava ao ar livre, as pessoas podiam ver, né, tava olhando o sujeito jogando a semente lá, e peraí, o solo, né, eram provas vivas, né, e mostrando assim, de forma até figurada, mas ao mesmo tempo de forma assim, né, visual, os exemplos que ele dava, né. E ontem uma irmã me mandou uma pergunta, né, que está exatamente em Hebreus 10, os versículos 9 e 10. Hebreus 10, 9 e 10, tá? Veja o que diz ali, ó. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A irmã me manda essa pergunta, por quê? Porque ela comentou, né, sobre a questão da validade da lei, etc, e foi perguntar para o pastor. O que o pastor fala? Não, olha esse texto aqui, né? O que o pastor tentou fazer ela entender e o que é que a maioria das pessoas entendem ao ler esses 2 versículos. O que vocês entenderiam lendo esses 2 versículos, né? O que você entenderia, por exemplo, com tira o primeiro para estabelecer o segundo? O que você entenderia por isso? Alguém quer arriscar? O que você entenderia por isso? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nós já passamos por isso, né? Não estamos lembrando, mas já foi. Já passamos, né? Na verdade, nós falamos sobre Hebreus 11 e 12. Sobre 10 especificamente, ainda não. Não, mas foi dado um pitaco. Ah, bom, sempre, claro, alguma coisinha a gente acaba falando, né? Deu um rosa. Mas tudo bem, veja.
A realidade é a seguinte, tá? Imagine a seguinte cena, nós estamos aqui e agora nós escutamos um barulho e 2 carros batem ali na rua. Nós saímos lá para ver o acidente. Nós podemos, no máximo, arriscar o que aconteceu. Quem estava errado? Não sei. Como aconteceu? O que houve? Um veio de cá, o outro não freou, outro atravessou a preferencial, o outro atravessou o sinal vermelho. Quem estava dentro do carro? Não sei. Então a gente só tem, quando a gente pega um acidente que já ocorreu, no máximo você tem uma visão muito curta do que houve, não é? Você não tem como. Agora, você vai e pergunta para alguém que viu. Ele vai dizer para você, olha, aconteceu isso, ok. Mas o ideal é que você pudesse ter visto o que aconteceu. Da onde vinha um carro, da onde vinha o outro, o que houve. Aí você sabe realmente, você é testemunha ocular do que houve. Ou seja, você precisa ter todo o contexto do acidente para poder fazer uma análise clara e dizer para alguém o que houve, não é assim? Se você simplesmente chega e pega o acidente depois que ocorreu, qualquer coisa que você disser que aconteceu, você vai estar o quê? Mentindo. Né? Na melhor das hipóteses, você vai estar enganado. Né? Você vai arriscar e vai estar enganado. Não é diferente com a Bíblia. Você pega um texto isolado, como que a gente leu, um pedaço do texto, como lemos, né? Vamos ler de novo, né? O que diz ali? Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Não tem como você saber do que está tratando. Não tem. Como eu já li, já estudei, já conheço o contexto, é óbvio que eu sei do que se trata. Mas você pegar o texto assim, você nunca leu hebreu, você não tem a menor ideia do que está falando. Você não sabe o que é tirar o primeiro e pôr o segundo. Por quê? Porque você não tem o contexto. E aí vem o quê? Aí você pega esse texto ou pega um outro e diz, pastor, o que quer dizer isso aqui? Não, isso aqui quer dizer que a lei, veja, a lei, né? Antes o homem era salvo pela lei, agora ele é salvo pela graça. É o que você vai ouvir. Tudo que falar de lei, tudo que falar de tira um, põe outro, tudo que falar de concerto antigo e concerto novo, vai ser o que eles vão falar? Não, antes era pela lei, agora é pela graça. É isso que você vai escutar. E como você também não conhece, não lê, acho que é isso mesmo, tá certo. E não é isso, não é. Por isso digo, né, é preciso estudar e ler para aprender o contexto. Então vamos pegar o contexto, né? Vamos começar lá no versículo 1, Hebreus 10, 1, ok? Porque, tendo a lei... Bom, então, primeiro, está falando de... A lei. Ok, mas não disse que lei. Está falando de lei, mas ainda não sabemos que lei. Por quê? Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos, o quê? Sacrifícios. Lei do que está falando então? Sacrifício. Muito bem. Lei dos sacrifícios. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem em cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Agora veja, claro, você começa a pegar o contexto. Uma vez que você começa a pegar o contexto, como a gente já estudou o sacrifício, como a gente já leu o santuário, como leu o que acontecia lá, você já começa a ter uma visão mais ampla do que está sendo dito. E vejam, né? Por quê? Tendo a lei a sombra. Sombra. O que é sombra? Né? Aqui, ó, é Isabelle, né? Aqui tem a sombra da Isabelle. Pergunto, a sombra da Isabelle é a Isabelle? Não. Né? Se ela se levantar e parar aqui, vai ficar a sombra dela. Você pode ter uma pequena ideia, né, da altura, dependendo da posição da sombra, uma pequena ideia. Você pode talvez definir se ela é menina ou se é homem, certo? Pela sombra, mas você jamais vai poder saber a cor do cabelo dela, a cor dos olhos, né, como é o nariz, a cor da pele, certo? Você jamais vai conseguir saber isso pela sombra. Porque a sombra é uma pequena figura só.
É apenas uma figura. Então começa assim. A lei dos sacrifícios era feita como uma sombra. Por quê? Por quê? Porque matavam-se cordeiros. Você podia olhar para o cordeiro e dizer, ó, Cristo quando vier vai ser igual a esse cordeiro? Não. Porque o cordeiro era uma sombra, uma figura. Tudo aquilo era uma figura do verdadeiro cordeiro que um dia viria. Então veja, ele começa dizendo, tendo a lei do sacrifício, a sombra dos bens futuros. Qual era o bem futuro? Amém. O verdadeiro Cristo que viria, simbolizando aqueles cordeiros. Que mais? Né? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Era uma imagem? Era. Era um símbolo? Era. Era uma sombra? Era. Mas não era exato. Veja que fantástico, né? Não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, nunca alguém poderia ser aperfeiçoado por aquele sacrifício. Como? Aquele sacrifício era feito como? Ela pecou. Ela pegava um cordeirinho, ela tinha que entrar na região do átrio, ela pegava o cordeiro, entrava, uma vez que ela entrava, ela colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava os pecados dela, ninguém precisava ouvir, ela não confessava pro sacerdote, ela confessava na mente, ela não precisava nem falar em voz alta, com as mãos na cabeça do cordeiro, certo? Confessava, uma vez que ela confessou os pecados, o sacerdote agora dizia, confessou? Sim, pega a faca. Agora ela pegava a faca. O que ela tinha que fazer agora? Degolar o cordeiro. Por quê? Né? Porque ela estava mostrando que ela é quem tinha matado a Cristo. O cordeiro iria morrer no lugar dela. Assim como Cristo um dia morreria no lugar dela. Por que tinha que confessar os pecados? Porque estava transferindo os pecados dela para o cordeiro. Mas tudo aquilo tinha valor real? Não. Era um simbolismo do verdadeiro Cristo que viria. Para que era aquilo tudo? Para nunca esquecer que Cristo um dia viria. Ela podia ser aperfeiçoada por aquele sacrifício? Não. O que diz o texto ali? O que diz o texto? O que diz? Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Nunca, ok? Porque, repito, tudo aquilo era um simbolismo. Agora eu pergunto, aquele simbolismo foi perdido? Não. O Velho Testamento, então, apenas reforça o Novo. O Velho Testamento é a raiz do Novo. Se você perde a lição do Velho, você não consegue solidificar o Novo. Como explicaríamos isso aqui se não fosse o Velho Testamento? Entende? Por isso que há esse erro de imaginar-se que, não, tira a lei e coloca agora a graça. Mas espera aí, os sacrifícios que eram feitos, veja, você pecou, certo? Você pecou. O que é o pecado? Transgressão da lei. Você já pecou. Você levava o cordeiro morria no teu lugar. Isso é graça ou é lei? Prestem bem atenção. Você pecou, você já transgrediu a lei. O que é a graça? É um favor imerecido. Aquele cordeiro morria no teu lugar como um favor imerecido. Você não merecia que ele morresse no teu lugar, certo? Você não merecia. Quem pecou foi quem? Foi você. Mas era feito para você um favor. Por isso, graça, certo? Adão e Eva, quando pecam, mesma coisa, né? Como é que eles são reintegrados? Pela graça. Então, nunca, em momento algum do Velho Testamento, foi ensinado o Evangelho de que alguém fosse salvo pela lei. Sempre foi pela graça. Então, é um erro que se comete dizer, não, antes era pela lei, agora nunca foi pela lei. Nunca. A lei tem um outro propósito, certo? Assim como a lei dos sacrifícios. A lei dos sacrifícios tinha um propósito. Qual era? Salvar alguém? Não. Qual era a base da lei dos sacrifícios? Mostrar que
Cristo morreria um dia no lugar do ser humano. Era uma sombra dos bens futuros. Ok. Bom, uma vez entendido isso, vamos para o versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, por quê? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se aquilo lá fosse a imagem exata das coisas, se ao morrer um cordeiro de fato você não tivesse mais consciência de pecado, não precisaria ficar repetindo morte de cordeiro. Entende? Mas por que se repetia? Porque aquilo não era exato. Aquilo não era o que realmente valeria a pena de se entender. Você olhava o que acontecia, mas teria que entender o tempo todo que um dia um sacrifício só seria feito, e seria um sacrifício o quê? Perfeito e perpétuo. Então, esse sacrifício, quando fosse feito perfeito e perpétuo, não precisava mais matar cordeiros. Mas enquanto o verdadeiro sacrifício perfeito não acontecesse, teriam que acontecer cada vez os sacrifíciozinhos, um de manhã e um de tarde, um de manhã e um de tarde. Por quê? Porque aquele sacrifício não era perfeito. Certo? Por que não era perfeito? Já vamos ler. Olha só. Um de manhã e um de tarde, irmão. Porque, veja, na verdade assim, era estabelecido, né, o sacrifício de maneira que todos pudessem participar. Cristo morreria à tarde. Cristo morreria às 3 horas da tarde. Porém, muitas pessoas, por exemplo, vinham e poderiam não fazer o sacrifício à tarde, pelo volume, seja por que razão for. Então estava sendo mostrado que todos poderiam ser participantes disso. E havia também, como Cristo morreria exatamente às 3 horas da tarde, como de fato morreu, o sacrifício da tarde não teria como abrir mão de maneira nenhuma, obviamente. Por quê? Porque na hora exata, inclusive, que o sacerdote ia matar o cordeiro, Cristo morreu na cruz. E o cordeiro escapou. Entende? Isso são coisas que a gente só vê quando estuda a fundo a palavra de Deus. Por isso que o véu se rasga, né? Você imagina o sacerdote lá, havia um véu que ninguém podia nem entrar, nem olhar lá para dentro. O sacerdote está aqui, ocorre o terremoto, a hora que Cristo morre, ele, né? O véu se rasga, ele se assusta e o cordeiro escapa. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro estava morrendo na cruz, não era mais necessário. Deus, então, fez tudo, por isso eu digo, foi tudo perfeito. Então, o judeu não tinha desculpa de dizer eu não sabia, ou isso ou aquilo. Então, veja que tudo perfeitinho, né, bem feito. Inclusive, no sacrifício da manhã, eram feitas por vezes que se pegava o sangue e se derramava ao pé do altar, mostrando daqueles, por exemplo, que não podiam oferecer um cordeiro, não tinham dinheiro, mas queriam, né, podiam oferecer uma pombinha, etc, etc, mas eles próprios participavam também, né, deste que era, por assim dizer, um sacrifício feito em prol, né, da grande maioria também, tá? Mas enfim, né? Obviamente, ele foi representado por um animal que é símbolo de mansidão, de pureza, né? O cordeiro tinha que ser branquinho, não podia ter mancha, porque Cristo não teria nenhum pecado sobre si. Então havia assim algumas, né? Por isso eram as leis do sacrifício, ela tinha leis. Não era você pegar lá, vou dar esse cordeiro aqui, não. O cordeiro tinha que ser branquinho, tinha que estar no auge da idade, né, madura dele, porque Cristo morreria no auge, né, da sua idade certa. Ele tinha um peso estimado e, curiosamente, o talento, fala, né, da pedra de talento que vai cair sobre os homens, né, pedras do peso de um talento. Curiosamente, um talento é próximo do peso de um cordeiro maduro macho, né? Você imagine só. Então hoje você pode despedaçar-se sobre a rocha que é Cristo Jesus. Você se despedaçar no sentido de eliminar o eu. Aqueles que não se despedaçarem em Cristo serão despedaçados pelas rochas que vão cair finalmente. Por isso eles escondem-nos das rochas, né? Por quê? Porque vão haver, né, pedras do peso de um talento caindo na terra, e é o peso de, se não me equivoco agora, não sei se é 30 e poucos quilos, eu não tenho bem certeza. É o peso de um cordeiro macho, tá? Na sua adulto, né? Versículo 3, né? 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, né? Então, nesses sacrifícios que eram feitos, né, eles eram feitos constantemente,
Mas cada ano se fazia comemoração dos pecados. O que é comemoração? Bom, não vamos comemorar os pecados? Não. Se fazia comemoração porque ao final de cada ano havia a chamada expiação. Então, se sacrificava durante todo o ano um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Mas a chamada comemoração dos pecados era ao final do ano, quando se fazia uma expiação. E aí, olha o que morria. Diz ali, ó, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então vejam bem, olha só. No versículo 2, vocês voltam um pouco, vocês vão ver que diz assim, ó, purificados uma vez os ministrantes, os que participavam, nunca mais teriam consciência de pecado, se fosse perfeito, certo? Porém, ó, nesses sacrifícios, porém, cada ano se fazia comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, no final do ano, você fazia, por exemplo, né, o sacrifício, mas você saía de lá perdoado, porém, você não esquecia do pecado. Não sei se conseguem ver isso. Você erra, faz uma coisa errada, você vai e pede perdão a Deus, mas você ainda se lembra do pecado, ou não? Sim. Sim, certo? Bom, no fim do ano, em vez de oferecer o cordeiro, era oferecido o quê? Leiam. O quê? Não, Fernando. Não, pode ler, é isso mesmo, tá certo. O que se oferecia? Touros e bodes. Bom, o que acontecia então no final do ano, que era o ano da expiação? Durante todo o tempo em que se oferecia o sacrifício, pegava-se o sangue, certo? Ali estava representando o pecado agora, no sangue, era levado para dentro do santo. E era borrifado esse sangue nas cortinas, mostrando que o teu pecado estava coberto, ok? Pecado estava coberto. Porém, no final do ano, o que acontecia? Acontecia que se oferecia touros e bodes. Por quê? Porque agora era um sacrifício para toda a congregação. Você levava o cordeiro e o pecado era perdoado teu, certo? Ali, agora, toda a congregação era perdoada. Você entende? Então, o que acontecia? E como era feito isso? No final do ano, por exemplo, eram dois, veja que diz bodes, não diz bode. Bodes, eram dois. Um bode representava Cristo, de novo, só que agora morrendo por todos os pecados da congregação. Todos, certo? Então fazia-se a mesma coisa que fazia com a ovelha, assim como o touro, correto? E o bode agora cortava-se, degolava ele, um para sacrifício e o outro para a expiação. Como? O bode agora degolava, pegava o sangue, só que levava agora para o Santíssimo, não para o Santo. Por quê? Porque chegaria um momento que Cristo sairia do santo e entraria no Santíssimo. E quando ele passasse ao Santíssimo, inauguraria o tempo da expiação, que é o tempo que vivemos hoje. Onde, daqui a pouco, hoje você vai e pede perdão. Você é perdoado, mas você continua lembrando do pecado, porque o teu pecado está coberto pelo sangue de Cristo. Daqui a pouco, quando Cristo encerrar a sua obra de expiação final, você não vai mais lembrar do pecado. Aí é que vai acontecer que ele vai jogar os pecados no fundo do mar, ele diz, e deles não me lembro mais. Hoje ainda existe lembrança do pecado, por quê? Porque os pecados ainda estão apenas cobertos. É como se você, lobo, é coberto com o manto do cordeiro, mas os pecados estão ali. Só que chega um momento que Cristo agora, que é o tempo da expiação, que isso era uma sombra, onde agora, o que faz? Morre o bode que representa Cristo, o sangue vai para dentro do Santíssimo. Agora era pego aquele sangue lá e era agora, o que se fazia? Ele não era mais coberto, ele era simplesmente apagado. Por isso vai ser aposto e apagado o pecado do livro da vida, daí você não se lembra mais, não é mais livro para a memória,
nossa. E o que se fazia com o outro bode? O outro bode era pego, colocava-se agora as mãos sobre esse bode, e o que acontecia? Os pecados agora eram transferidos para esse bode que representava Satanás, que finalmente vai receber os pecados de todos que o cometeram sobre ele. Então, o nosso pecado não é simplesmente evaporado. O nosso pecado, Cristo paga por eles, certo? Morrendo na cruz. Então o pecado é retirado de você. Mas alguém tem que pagar pelo pecado. Satanás vai pagar, porque foi ele quem cometeu. Os pecados de todos que cometeram pecados e não confessaram e não transferiram para Cristo, continuam sobre eles. Mas os pecados que foram confessados, quem vai pagar é Satanás. Vejam, Cristo, pelo seu sacrifício, redimiu o homem. Mas o que diz a lei? O pecado é o quê? Transgressão da lei. A alma que pecar certamente morrerá. Então quem foi que fez os cristãos pecar? Satanás. Então ele vai finalmente o quê? Morrer. Não vai ficar queimando pela eternidade. Não existe isso. Qual que é a consequência do pecado? A morte. Não é vai ficar queimando. Esse é outro erro que se comete. Claro que ele vai queimar mais porque ele tem mais pecados. Certo? Mas não é que vai queimar por toda a eternidade, né? O pecado vai ser erradicado da terra. Não vai ficar gente queimando lá. Isso é um erro, né? Que é completamente antibíblico, tá? Bom, não sei se até aqui estamos entendendo, tá? Veja que está falando sempre da lei dos sacrifícios, né? Versículo 4. Porque é impossível que o sangue do touro e dos bodes tire o pecado. Mesma coisa que os cordeirinhos. Os cordeirinhos não tiravam pecados. E nem o dia da expiação típico lá tirava. Era uma simbologia do que ia acontecer. E qual é o grande erro que se comete hoje? As pessoas pegam, olham para aquele passado e imaginam que aquilo era a realidade das coisas. E não era. Tudo aquilo apenas apontava para o que aconteceria um dia. E aqui chama atenção de novo para vocês. Por que as igrejas estão tão perdidas em relação a esse assunto? Porque ele vai lá e diz, não, isso é do Velho Testamento. Gente, mas o Velho Testamento era a figura do Novo. Tudo aquilo, Deus mandou fazer aquilo tudo para quê? Ah, não, era para o gentio. Ah, não, era para o judeu. Mas como? Como era para o judeu? Aquilo era para nós. Tudo aquilo era um exemplo. O cordeiro simbolizava Cristo. O povo judeu simbolizava nós. O touro simbolizava Cristo. O bode simbolizava Cristo. O outro bode simbolizava Satanás. Tudo aquilo era uma história. Aí você fala, às vezes você coloca isso de forma rápida, né? Ah, não, então é Satanás que vai pegar o pecado. Isso é absurdo, Satanás pagar pecado. Mas é bíblico. Está na Bíblia, é só ler. Entende? E aí vem o ataque. Mas por quê? Porque as pessoas não leem. Da mesma forma que pega esse texto, como foi lá, e diz, não, ó, as leis então foi abolida. Bom, vamos ver então agora se isso está certo ou não. 5. Vejam bem, o 4 de novo. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados, correto? Por quê? Por que era impossível? Porque aquilo tudo era uma? Simbolismo. Amém. Amém. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta, mas corpo me preparaste. Quem está falando isso? Cristo. Tudo aquilo, né? Tudo aquilo não podia tirar pecado. Mas o desejo de Deus qual era? Tirar o pecado das pessoas, que Ele ama, dos seus filhos. Mas aí Cristo diz, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício do quê? Mas corpo me preparaste. Então, por que Deus não quis aquilo tudo? Porque aquilo não era a realidade das coisas. Era um simbolismo. Então se alguém dissesse, ó Senhor, eu matei, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que você entenda o que significa. Certo? E veja que essa é a carta a quem? Aos hebreus. Quem são os hebreus? Era o povo que devia saber isso. Entende? Essa é uma carta para os hebreus. Por quê? Porque eles continuavam matando o cordeiro, quando o cordeiro já tinha morrido, que era Cristo, mas é também para nós. Para quem se diz cristão. Quem se diz cristão tem que entender isso, porque essa é a carta
para os cristãos verdadeiros, para os que são realmente chamados para viver o que Cristo quer que vivam. Entendam isso, né? Então a pessoa diz, não, isso era para o judeu. Tá, e está aqui para quê? Para que está aqui no Novo Testamento essa carta aos Hebreus? É para o judeu? Então vamos fechar a Bíblia e vamos ler outra coisa, né? Esse é o erro que se comete também, né? Infelizmente. Então, 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Como assim corpo me preparaste? Como é que nós entenderíamos isso? Corpo me preparaste. Sempre lendo o contexto, e quando o contexto não te mostra, você tem que ir em outra parte da Bíblia. E nós vamos, por exemplo, não precisa ir lá, mas lá em João vai dizer, e o verbo se fez? Corpo me preparaste. Cristo tinha um corpo. Qual era o corpo de Cristo? Divino. Mas agora, quando introduz no mundo, corpo me preparaste. Que corpo? Humano. O cordeiro era um bicho da terra. Ele teria que vir agora como um ser da terra, não como um ser celestial. Ele vem agora e vai se transformar num ser humano. É dado um corpo agora humano. Por isso dizemos que Jesus é humano, corpo humano. Quem olhasse para Jesus via o quê? Humano. Mas antes que fosse preparado um corpo humano para ele, quem olhasse para ele via o quê? Um ser divino. Não foi o que Nabucodonosor viu? Lembram de Nabucodonosor? Nabucodonosor, olha, nós jogamos 3 na fogueira. Como é que tem 4? Sim. E como é que tem 4 e o quarto é ao filho de um Deus? Por quê? Porque o corpo, entre aspas, que ele tinha era completamente divino. Alto, forte, né? Forte, alto e imune ao fogo. Tá lá dentro do fogo. Não só ele é imune ao fogo, como ele, sendo imune ao fogo, também protegeu aqueles que estavam ao redor dele. Certo? Então, corpo me preparaste, né? 6. O que diz o 6? Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Bom, aí veja o que acontece. Olha só. Ele diz, sacrifício e oferta não Quiseste. mas corpo me preparaste. Peraí. Por isso que é preciso prestar muito bem atenção quando lê a Bíblia. Eu chego pro Claudicir, né? Eu chego pro Claudicir e digo assim, Claudicir, você quer esse livro para você? Ele diz assim, Rogério, obrigado, mas eu não quero. Um exemplo hipotético. Não quero. Ok? Eu chego para ele e digo assim, ó, quer esse livro? Não, não quero. Tá bem. Agora eu venho e ofereço para ele um livro completamente do mundo, mundano. Digo assim, Claudicir quer? Ele diz assim, não, isso aí não me agrada. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Pensem. Eu ofereço a ele um livro cristão, um livro bom. Ele diz, não, Rogério, obrigado, mas eu não quero. Agora eu ofereço um livro do mundo. E ele diz assim, não me agrada. Veja bem, não querer é diferente de não agradar. Eu posso não querer a Bíblia agora, mas isso não quer dizer que ela não me agrade. Agora, quando você me oferece um livro do mundo, certo? Mundano, uma Playboy, eu digo, não o quê? Não me agrada. É diferente. Por que Deus coloca? Primeiro, vamos ler de novo. Versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não, mas corpo me preparaste. Ele não quis. Por quê? Porque aquilo não era a realidade exata. Ele queria que você olhasse para aquilo e entendesse o significado. Ok? Porém, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Por que agora não agradou? Porque eles começaram a imaginar que aquilo era a realidade das coisas. Então o que eles fizeram? Fizeram daquilo comércio. E em vez de ser um sacrifício, passou a ser o quê? Holocausto. Já ouviram falar em o Holocausto de Hitler? Sim. Por que era um holocausto? Mataram milhões. Vejam, Deus não quis os sacrifícios que se ofereciam, porque num primeiro momento perderam a lição objetiva, que era o verdadeiro cordeiro. Você deveria chegar e dizer, Senhor, eu
ao matar este cordeiro, entendo que a lição que o Senhor quer me passar é que um dia teu filho vai morrer por mim. Certo? Então, agora sim, Deus diria, esse entendeu. Só que eles perderam isso de vista. Só que chega um momento que não agradou a ele. Por quê? Porque o Claudecir chegava lá e dizia, olha, eu trouxe o cordeirinho. O sacerdote olhava e dizia, não, esse cordeiro não serve. Lembram que Jesus expulsou do templo cordeiro, vaca, boi, os cambistas. Por quê? Ele chegava, o que acontecia? Quanto mais cordeiro morresse, mais os sacerdotes ganhavam alguma coisa nova. Quanto mais entra dinheiro na igreja, então não vale a pena falar a verdade, porque se falar a verdade as pessoas não vão dar dinheiro do jeito que dão. A questão é eu ensinar um evangelho errado. Se você vier para minha igreja, você vai dar a tua casa velha e vai ganhar uma casa nova. E aí vem dinheiro. Se você der 10, você vai ganhar 50. Esse é o evangelho da prosperidade. E nada mudou. Lá ensinaram, você vai oferecer o cordeiro, né? Se você oferecer o cordeiro, você vai ficar perdoado. Não se dizia, o cordeiro representa Cristo. A lição foi perdida, como é perdida hoje. Certo? Mesma coisa, certo? As pessoas agora imaginam que é uma troca, e na época lá também. Não, eu troco, eu dou o cordeiro e sou perdoado. Não, não é dou o cordeiro e sou perdoado. O cordeiro representa Cristo que te perdoa. Bom, mas aí o que acontecia? O Claudecir chegava com o cordeiro, viajou lá do Paraguai até aqui no templo, trazendo o cordeirinho. E na época não tinha carro. Certo? Ele trouxe, né? Podia até ter vindo a cavalo, podia ter vindo com um camelo, mas era puxado. Trouxe o cordeiro, chegou e disse, olha o cordeiro, sacerdote. O sacerdote olhava e dizia o quê? Não serve. Você ia discutir com o sacerdote? Pergunta, alguém discute com o pastor hoje? Não. Todo mundo baixa a cabeça e ninguém discute. Amém. Né? Quando não é amém. Mesmo sabendo que está errado. E as pessoas dizem, né, que, não toque no ungido do Senhor. História, conversa. Jamais o ungido do Senhor vai fazer esse tipo de coisa. Jamais. Nunca. O ungido do Senhor não faz esse tipo de coisa. O ungido do Senhor é ungido do Senhor. Ele representa Cristo e faz o que tem que fazer. Bom, então dizia para ele, olha, esse cordeiro não serve. Ele não ia discutir. E se ele fosse tentar discutir alguma coisa, o sacerdote ia simplesmente dizer para ele, não, olha aqui, tá vendo a unha aqui? Tem um rachadinho na unha, não serve. E daí? Pronto. Vai discutir? Bom, além de tudo era autoridade, né? Então o que ele fazia? Tá, e o que eu faço então? Ele não queria voltar. Ele já fez todo esse sacrifício de trazer o cordeirinho porque queria oferecer como um exemplo do Cristo vivo, né? E aí o que acontecia? Diz, não, você vai deixar esse cordeiro, eu vou te dar outro, você me dá mais R$500, R$200, enfim, eu fico com esse que não serve, certo? Fico na troca, te dou um que serve, você vai, pronto, tudo bem. O que acontecia? Levava pro curralzinho dele, certo? Sacrificava agora o outro, amanhã, 2 dias, 3 depois, quando não estivesse mais lá, aquele cordeiro que ele ofereceu ia ser trocado por outro como se fosse bom, e o processo ia continuando. Então, aí o que acontece? Por isso você vê aqui, ó, o que ele diz agora? Ó, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Virou um holocausto. O que é o holocausto? O holocausto aumentou. Era só milhares e milhares. E engraçado que o diabo que fez isso, no livro Clone de Cristo, olha só como o diabo é astuto. Por isso digo, os crentes pensam que estão vencendo o diabo, estão sendo vencidos. No livro Clone de Cristo, o autor, inspirado pelo diabo, acima de uma forma impressionante, ele diz o seguinte: Jeová é um Deus sanguinário que adora a morte. Adora ver os animais morrer. Por isso que ele pediu que se matassem milhares de cordeiros. Veja que ele próprio levou os judeus a matar milhares, né? Quando não precisava aquela quantidade absurda, era para poder ganhar dinheiro. E aí ele próprio vai e acusa Deus daquilo que ele fez. E é o que ele faz, né? É o papel dele, né? Então, é entendido até aqui essa questão? Tá? Holocaustos e oblações pelo pecado, 6, não te agradaram. Então disse, quem diz agora? Cristo. Eis aqui venho. O que ele diz ali? Eis aqui venho. O quê?
No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha só. Eis aqui venho. Onde está escrito de mim, ele diz? Onde? Onde? Não. No começo. No princípio do livro. Certo? A versão melhor é no princípio do livro. Qual é o princípio do livro? Qual é o primeiro livro? É Gênesis. Gênesis. Vamos para Gênesis, só para vocês verem que interessante. Gênesis. Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. O que diz ali? E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher o quê? túnicas de pele e os vestiu. Peles de cordeiro. Como eu sei que é de cordeiro? Eu já falei isso para vocês, né? Agora, mas como que você sabe que é de cordeiro? Por causa do pecado. Porque aqui, claro, mas veja bem, alguém poderia dizer, não, mas quem garante que é de cordeiro? Veja que ele diz lá, no princípio do livro está escrito de mim. E ele está falando dentro do contexto dos cordeiros. Que princípio do livro que foi falado dele? Claro que aqui, no princípio do livro, entrou o pecado, já entrou Cristo, né? Com o cordeiro. Entende? Por isso nós sabemos. Então, no princípio do livro está escrito de mim. Deus é perfeito. Porque você, agora, claro, se você não lê, alguém vai dizer para você, não, quem que diz, onde é que está escrito que é pele? Você vai falar isso aqui para ele e vai dizer, não, isso aí não prova. A palavra de Deus é para quem quer. A palavra de Deus é para quem quer aprender. A palavra de Deus é para quem tem um coração voltado, né, e que permite que o Espírito de Deus o revele. Porque quem não quer, não vai aceitar mesmo. Vai dizer, não tem nada a ver com isso. Infelizmente, o que se vai fazer, né? Mas é o princípio do livro ou não é? É o princípio do pecado ou não é? Foi um sacrifício ou não foi? Foi. Pronto, né? Versículo 7 então, né? Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, A tua vontade. Então veja bem, tudo aquilo não era aceito, por quê? Aquilo não era aceito porque não era a realidade. Mas Cristo agora vem para fazer a vontade de Deus. O verdadeiro cristão, vejam bem. Ah, mas isso aí não é para salvação. O verdadeiro cristão não está preocupado com a sua salvação. O verdadeiro cristão está preocupado em fazer a vontade de Deus. Ah, mas isso não é para salvação. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Só está preocupado com a salvação. Cristo não estava preocupado com a salvação dele, Cristo estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Isso é cristianismo. Preocupado em fazer a vontade de Deus, né? 8. Como acima diz, sacrifícios e ofertas e holocaustos pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a... Peraí, agora não tem mais desculpa. De que lei está falando? Da lei do sacrifício. Claro, veja, agora ficou claro, né? Não tem. Você vê que pega-se o texto isolado e não se entende, mas agora não tem erro. Ó. Como acima diz, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradarem, os quais se oferecem segundo a lei. Segundo a lei do quê? Dos mandamentos? Não, segundo a lei dos sacrifícios, né? 9. Então disse, agora veja como fica claro, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua Vontade. Tira o primeiro, que primeiro? Para estabelecer. Que primeiro? Tira aqui primeiro. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira aqui primeiro. Tira o primeiro concerto que era feito com base nos sacrifícios e estabelece o segundo. Qual é o segundo? O concerto feito pelo próprio Cristo, pelo verdadeiro Cordeiro. Entende? Claro, porque depois que ele morreu na cruz do Calvário, o que tinha que tirar? Tinha que tirar aquele primeiro, que lá não tinha mais valor nenhum. Tira o primeiro. Veja que da lei em nenhum momento vai dizer tira a lei, estabelece a graça. Está escrito isso em algum lugar na Bíblia? Não, muito pelo contrário.
Está dizendo, inclusive, né? Eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir, certo? Então aqui, agora, não há a menor sombra de dúvida do que está sendo ensinado. Ou há alguma dúvida de que a lei aqui que se aponta é a lei do sacrifício? Certo? Não há dúvida, né? Bom, então, o 9 de novo. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua... Tira o primeiro, de novo. Que primeiro? Os cordeiros. Ah, muito bem. Tira o concerto, que era feito com base nos cordeiros, e estabelece o segundo, que era feito em Cristo Jesus, o verdadeiro. 10. Na qual vontade temos sido santificados. Quem é que santifica? Aqueles cordeiros santificavam? Não. Quem santifica? O verdadeiro cordeiro, que é Cristo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, não dos cordeiros. Feito o quê? Uma vez. Quantas? Uma vez. E o sacrifício de cordeiro era feito quanto? Não, o sacrifício dos cordeiros era feito quanto? Várias vezes. Por isso ele diz, né, que era impossível, né? Agora, o sacrifício de Cristo foi feito uma vez só. Por quê? Por quê? Por que Cristo uma vez e os cordeiros continuamente? Porque o sacrifício de cordeiros não era perfeito. E o sacrifício de Cristo foi? Perfeito. Então só precisa fazer uma vez. Certo? Então, peraí. Outra coisa. Por que o dele uma vez só? Porque os sacrifícios que se faziam de cordeiro, Deus não quis. Mas e o sacrifício que Cristo fez? Deus quis. O sacrifício que era feito em base de holocausto, Deus não se agradou. Mas o sacrifício de Cristo, Deus? Perfeito. Ok? Veja como não há erro. Nós só precisamos ler. Né? Bom, 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia. Veja que Cristo já havia morrido e eles continuavam fazendo. Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo o quê? O quê? Muitas vezes os mesmos sacrifícios que o quê? Que nunca podem tirar Nunca podem tirar pecados. Mas este quem? Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, por isso morreu uma vez só, está sentado para sempre à direita de Deus. Por que ele está sentado à direita de Deus? Porque a direita é a mão do favor. Claro, por quê? Pai, o sacrifício foi perfeito, tu aceitas? Sim, aceito. Por isso ele senta à direita. Se não tivesse sido perfeito, ele não sentaria à direita do Pai. A direita é o local do favor, agradável a ele, né? Então, mas este, 12 de novo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Deus. Aí alguns dizem, está vendo, ele sentou à direita e nunca mais sai. Não, está dizendo que ele vai sempre estar à direita, sempre, não vai haver um dia em que ele não esteja do favor de Deus. Agora é claro que chega um momento que ele levanta, entende? Quando ele for, por exemplo, envergar as vestes de rei, ele não vai ficar sentado lá, entende? Assim, com perdão da palavra, ele não vai ficar sentado como uma estátua lá o tempo todo. Ele trabalha, ele faz trabalho de intercessão, como sacerdote, como sumo sacerdote e finalmente como rei, né? As pessoas dizem, não, tá vendo, ele sentou e ali vai ficar. Não é assim, né? Existe muita coisa, infelizmente, que não tem nem sentido, né? 13. Então veja bem, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Deus. Daqui em diante, o que ele está esperando? E os seus inimigos. Esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Finalmente o próprio Satanás vai se ajoelhar na frente dele e todos que pecaram, né? Todos vão ser postos de joelho, não porque reconhecem a autoridade dele, mas porque não tem mais o que fazer, não tem mais como combater com ele. Isso é depois do milênio. Veja que ele vem, certo? Pega os que são dele, leva. Quando ele volta, agora que vai ser destruído Satanás e todos os outros, agora é que eles vão se colocar tudo como inimigo. Por quê? Porque agora ele já está como rei. Rei dos reis e senhor dos senhores. Está com o poder máximo que o céu lhe outorga e o inimigo agora não tem mais saída. Tá? 14.
Por quê? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Vejam, o capítulo 10, no versículo 1, lembram que nós começamos? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Não poderiam ser aperfeiçoados por aquilo. Mas agora, veja, porque com um só sacrifício, uma só oblação, oferecendo o seu sangue, o que aconteceu? Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, agora vejam que interessante, agora é que vem, uma vez que Cristo morre na cruz do Calvário pelo ser humano, agora veja o que vai acontecer, como é o contrário do que se diz. Veja, também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, depois de Cristo ter morrido, que diz, não, Cristo morreu, agora não é mais pela lei, é a graça, olha o contrário. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Depois daqueles dias quais? Depois dos dias que Cristo já tiver morrido e que os sacrifícios não são mais feitos com base em cordeiro. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis dos sacrifícios? Não, agora já não é mais do sacrifício, porque o sacrifício já ocorreu. Agora, uma vez que já se cumpriu aquilo, agora porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Como é isso? A lei dos mandamentos. Né? Muito bem. Mas a lei dos mandamentos, eu pergunto, ela vai ser colocada onde? No coração. E onde mais? Na mente. Por quê? Por que não só no coração? Por que na mente também? Porque foi as leis de Jesus que ele deixou. Tudo bem, mas por que na mente e no coração? Da mente, dos pensamentos. Porque Deus deve ser adorado em... Mente, coração. Não, em espírito e verdade. Então, espírito é coração. Eu amo a Deus. Eu amo Ele em espírito. Eu não amo Ele com o meu corpo. Eu amo Ele em espírito. Eu não amo Ele com a minha intelectualidade. Eu amo Ele com o meu coração. Como é que se ama quando a gente fala, quando eu amo a pessoa? O que a gente diz? O que sofre? A minha mente ou o meu coração? Coração. Isso é amor. Então, primeiro eu preciso aprender a adorar a Deus em espírito. Eu primeiro preciso ser conquistado por Ele. Nós o amamos, por quê? Muito bem. Então, primeiro Ele me conquista, agora eu amo. Uma vez que eu aprendi a amá-lo, eu preciso amá-lo e adorá-lo em verdade. Então, peraí. Amar a Deus ou adorar a Deus em espírito é o que muita gente está fazendo hoje. Muita gente está fazendo, certo? Que o adora em espírito. Tem um coração voltado para Ele, mas não está o adorando em verdade. Por quê? Porque não a conhece. Adorar em espírito e em verdade só pode ser feito quando eu aceito a lei de Deus. Por quê? Porque é a lei de Deus que é implantada onde? E no entendimento. Então eu não posso adorar a Deus em espírito e em verdade, a menos que a lei dele esteja no meu coração. Dá para entender isso de forma clara ou não? E outra, é uma promessa de quem? A pessoa diz assim, não, a lei é um jugo pesado. Não, vocês estão na lei, eu estou na graça, porque a lei é um jugo pesado. Pergunto, é um jugo pesado? Deus escrever no coração? No final das contas, a pergunta é simples. Deus diz, eu vou escrever. A maioria dos que se dizem cristãos hoje estão dizendo, eu não quero. Eu não quero. É só isso. Porque quem escreve? É Deus. Quem escreveu na rocha a lei? Deus. Com o que ele escreveu? Com Deus. E o que é o dedo de Deus? O que é o dedo? Seu espírito. Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, logo é chegado a vós o reino dos céus. O espírito é representado na Bíblia pelo dedo. Deus escreveu com o seu dedo na rocha, mostrando que ele, pelo seu espírito, pode escrever a lei dele na rocha do nosso coração. É como se dissesse assim, não importa quão duro seja o teu coração, eu escrevo.
E aí o homem diz assim, eu não aceito, eu não quero. E é o que infelizmente estão dizendo todo dia, todos aqueles que dizem a lei de Deus é pro judeu. Ele está dizendo, não quero que o Senhor escreva no meu coração. Ainda que ele não perceba, é o que ele está infelizmente dizendo. A promessa é dele. Promessa de Deus, você não diz, né, faço. Quando Deus te dá uma promessa, você não diz faço. Você diz o quê? Aceito. Eu vou escrever, aceito, Senhor. Ele prometeu ou não? O que ele diz? Quem que diz? Né? Este é o concerto que farei. Olha só. Olha outra coisa, que coisa fantástica, irmãos. Lembram do dilúvio? Você já ouviu falar do dilúvio, Isabelle, alguma vez? O dilúvio foi, na época passada, muito tempo atrás, as pessoas não quiseram mais obedecer a Deus. E Deus disse, olha, vai cair água e todos que não entrarem no barco enorme que eu vou fazer vão morrer afogados. E aí o que aconteceu? É o chamado dilúvio na Bíblia, né? Só que aí... Hã? Não chovia, exatamente. Nunca havia chovido sobre a face da terra, né? E ele disse, eu vou fazer chover até... né? E ele disse, Noé, você construa um barco que possa entrar todos. E Noé construiu esse barco, mas a maioria não quis entrar. Quando começou a chover, eles quiseram entrar, mas daí a porta já tinha sido fechada, não dava mais para entrar, certo? Esse era o dilúvio. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, Deus diz daí, veja bem, você já viu o arco-íris, né? O arco-íris apareceu logo depois que as águas do dilúvio baixaram. Deus mostrou, ó, esse é o concerto que eu vou fazer com vocês. Toda vez que chover, né, e que chover assim de forma razoável, eu vou colocar o arco para vocês verem, para que vocês lembrem do concerto que eu fiz, que eu nunca mais vou fazer perecer toda a carne pela água. Veja que interessante. Aí ele diz assim, este é o concerto que eu farei com toda a carne. Porei o arco celeste para que saibam. Pergunto, com quem ele fez esse concerto? Prestem atenção no texto bíblico, tem que prestar atenção. Ele diz, eis que farei um concerto com toda carne. Vejam, quem entrou na arca? Não é isso, bichos? Quem? Os bichos. Bichos. Bicho é carne ou não é? Sim. Ele disse, farei um concerto com toda carne. Esse concerto vale para os animaizinhos ou não? Vale. Os animaizinhos vão morrer pelo dilúvio, sim ou não? Não. Então o concerto foi inclusive com os animais. Ok. Tem algum cachorro aqui? Não, né? Mas se tivesse, você diria para ele, eu vou fazer um concerto com você, tá bem? O que ele te diria? Nada. Por quê? Não entende. Não entende. Eu pergunto agora. Então o concerto que ele fez lá dependia de que o animal dissesse aceito? Não. Nem isso. Nem isso. Então veja, ele faz o concerto mostrando uma realidade fantástica, né? Fantástica. O animalzinho, que nem pode dizer aceito, entrou no concerto. Então não pode ser eu faço. Entende? Não pode ser eu faço. Porque o animal não tem a menor condição nem de entender o que está acontecendo. Mas o concerto foi feito com eles também. Mostrando que o concerto e promessa de Deus não depende do homem. Depende apenas dele. Ele diz, eu vou fazer, ele faz. A questão minha só aceita uma coisa, eu quero. O animal não sabe dizer, eu sei. O animal não tem livre-arbítrio, mas nós temos. Mas como o concerto foi dado também para toda a carne, é para mostrar para a gente que não se trata de fazer, trata-se de aceitar. Por isso, né, ele diz, veja que ele não diz é o concerto, porque ele acabou de mostrar um outro concerto que era com base, né, no verdadeiro Cordeiro. Agora diz, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta, e o quê? E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha que interessante. Lá diz que nós nos lembrávamos do pecado. Só que hoje ele está colocando a lei no entendimento no coração. Ainda não está de tal forma como ele quer. Vai chegar um momento que Deus terá gente realmente guardando a lei como tem que ser guardada, né? E aí
Ele diz, ó, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Isso ainda vai acontecer. Por isso disse, hoje você pede perdão, né? Deus te perdoa, você recebe pela fé, mas você sai e aquilo ainda, por quê? Porque o diabo, você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Você pediu perdão, mas ele continua o quê? Só que chega um momento que os pecados são colocados sobre ele e agora ele não tem mais como fazer isso. Por isso Deus diz, pergunto, Deus diz, jamais me lembrarei de seus pecados. Quer dizer que Deus fica lembrando dos nossos pecados? Não, isso é uma promessa para nós. Ele está dizendo, eu jamais me lembrarei, por quê? Porque o que ele quer que você entenda é que você não vai mais lembrar. Porque ele não fica lembrando de pecado. Ele te perdoou, ele não é como nós. O perdão humano é assim. Exemplo, né? A Débora fez um monte de coisa errada. Está lá na cama doente. Aí o João chega lá e diz, Débora, tal, começa a conversar com ela, diz, daí, João, você me perdoa? Não, aí ele diz, né, pra ela, Débora, você me perdoa que eu, né, te machuquei aquele dia, tal. Ah, eu te perdoo. Me perdoa sim, mas depois que eu sarar, nós vamos acertar as contas. Esse é o perdão humano. Esse é o perdão humano, não é? Mas o perdão divino é assim? Não. Deus, veja bem, você chega e pede perdão a Deus por um pecado cometido. Houve arrependimento sincero, Deus julga. E você vem e pede perdão. Daqui 2 dias você vai e pede perdão pelo mesmo pecado. O Senhor olha, né? Sabe o que Deus te diz? O que você está me pedindo perdão? Por aquele pecado. Que pecado? Não me lembro. Mas eu te perdoei. Perdão é perdão. Eu não me lembro mais, você que está lembrando ele. Entende? Então esse não me lembro mais, claro que o escopo sempre é mostrar que o ser humano, na verdade, é perdoado. E o último versículo, né? 18. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Claro, porque chega uma hora que, né? Se houve a remissão, hoje o nosso pecado está coberto. Mas chega um momento que ele vai ser retirado, vai ser colocado sobre o inimigo. Essa é a remissão final. Quando isso acontecer, não há mais oblação pelo pecado. Não é preciso mais Cristo interceder por ele. Por quê? Porque o pecado foi desarraigado. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.